Eu estou vendo se eu consigo transmitir. Então vamos lá, isso é importante. Agora vamos olhar aqui, Deuteronômio 28:1. Isso estamos falando da lei, da organização. Nós estamos falando a respeito de como a nossa conduta e daquilo quando nós nos relacionamos com Deus, a obediência, o que nos levam. Deuteronômio 28:1 ao 14. Não vamos ler tudo, não, mas vamos ler só alguns versículos. Pastor, lê o primeiro. Será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. 3. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito é o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Lê o 13, mano. Versículo 13. 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima, não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. O 14. 14. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Olha aí. Então, esse capítulo 28 fala das bênçãos decorrentes da Da obediência. Está aí escrito. Se você for bem sucedido, se você guardar, se você não se desviar, se você não negociar, as bênçãos vão vir sobre você. Está garantido. Se obedecer. Se não obedecer, não acontece. Mas existe, a gente sempre fala, o pecado ele tem consequência. Com certeza. Ah, eu aceitei Jesus, ele perdoou meus pecados. Sim. Mas se eu continuar pecando, porque a carne ela não se converte, né? Ele vai nos perdoar. Mas aí existe aquela coisa do pecado que a gente está assim, não, eu vou fazer. É o premeditado. Tem consequência. Tem consequência. Então, em Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, vamos ler alguns versículos também. Aí falam dos castigos da desobediência. Existe responsabilidade também com isso. 28, Deuteronômio 28, 15. A partir do 15. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Continua, mano. 18. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que seja destruído. Sim, aí pastor, vai no 67, versículo 67, 67. por favor. Nós estamos falando sobre castigos da desobediência. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite? E à noite dirás, quem me dera ver amanhã? Pela perturbação de teu coração que sentirás, e pelo que verás com os teus olhos. Mônica, 68. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te disse. Nunca jamais o verás. Sereis ali oferecido para venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Olha aí. Isso aconteceu no decorrer da história de Israel, nós vamos ver. Os inimigos que oprimiram Israel, os primeiros que subjugaram Israel no período dos juízes, e vamos ver também no período romano, que foi o ápice. Quer dizer, veio um povo distante, que está aí, inciso desses versículos. Vem um povo de longe, que vai trazer outros deuses, você vai ser forçado a adorar esse Deus, você vai ser oprimido e não vai ter salvação. Meu Deus. Vai clamar, mas eu era feliz e não sabia. É o que está falando aí no versículo 67. Castigo da desobediência, então tem consequência. Então o que você vai escolher? As bênçãos do Monte Gerizim ou as maldições do Monte Ebal? Então é isso que a gente está aqui simplificando antes de nós entrarmos no estudo da graça. A gente tem que compreender, existe a lei. Mas como é que funciona? A graça ela operava no passado? Sim, desde a criação do Éden. Lá, Deus já manifestava a graça dele, porque falou lá, no versículo Gênesis 3,15. Ali ele fez a nossa vitória ali.
A descendência da semente da mulher iria vir aquele que esmagar a cabeça da descendência do inimigo. Ali Deus se manifestou. Deus se revelava a Adão, Deus se revelava a Noé, Deus se revelou a Moisés ao ponto de tal intimidade que Moisés tinha com Deus. Falou assim, Deus, eu quero ver tua graça, quero ver tua glória. Aleluia. Que é isso, pastor? Um homem pedir para ver a glória de Deus? É, Moisés, então tá legal, coloca naquela penha ali. Eu vou colocar minha mão sobre você, vai passar toda a minha bondade, toda a minha misericórdia, toda a minha glória sobre você. Mas ó, você só vai me ver pelas costas. Ao ponto, quando ele voltou, o rosto dele estava aqui. Transfigurado. Tamanha intimidade que Moisés tinha com Deus. Coisa dura pediste, Moisés, mas então tu vai ter implicações sobre isso. Entendeu? Então, a gente precisa começar a compreender. Então, nessa questão da lei, eu trouxe assim um pequeno resumo para nós entendermos, para a gente entrar na graça. O Novo Testamento não vive sem o Antigo, e o Antigo não vive sem o Novo. É o que? É uma complementação, é um quebra-cabeça, para que a gente não entre nessa banalização da graça hoje. Então, voltando para a nossa revista, compreendendo a graça. A graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Foi ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens, conforme está em 1 Coríntios 1, 21. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Aí nós vamos ver a doutrina calvinista, né? Porque os calvinistas, eles falam que uma vez salvo para sempre, você não precisa fazer nada. E aí, onde é que fica o sacrifício de Jesus? Ah, mas tem a predestinação, né? Aí a gente vai ver aí em Romanos, né? Vamos abrir em Romanos capítulo 8. Anotou aí, Mônica, na sua... Romanos 8, 29 ou 30? Isso. Romanos 8, 29 e 30. A gente vai falar um pouco sobre isso, recorrer sobre isso. É que eu não anotei aqui no meu esboço. Isso. Sobre o que diz aí? Sobre. Achou? Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E 30. E aos que predestinou, a este também chamou. Aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Então, Mônica vai abrir lá João 15, 16, se eu não me engano, Mônica, que eu anotei aí, na tua revista. João 15, 16? É. Isso, abre lá. Eu vou comentar sobre isso que vocês acabaram de ler. Os calvinistas, eles usam esses textos para justificar essa tese de uma vez salvo, salvo para sempre. Então eu não vou aqui falar de denominações, que tem algumas denominações que não creem no poder do Espírito Santo, acho que foi um fato histórico. Mas tem essa situação, uma vez salvo, salvo para sempre, você não precisa fazer nada. Não é isso. João 15, 16, o que é que diz aí a palavra? Eles usam muito esse texto. Não fosse vós que me escolhesses a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, eu vou concedo. Então eles pegam esses dois versículos que nós acabamos de ler, Romanos 8, 29 e 30 e João 15, 16, para justificar essa questão do calvinismo. Eu sempre falo, quando eu aprendi que existem pontos positivos no calvinismo e existe ponto negativo, como existe no arminianismo também, né? A questão da predestinação, a questão do livre-arbítrio. Então tem pontos positivos e tem pontos negativos. Tá? Então o que se eu for me posicionar hoje, eu estou mais arminianista do que calvinista. Mas eu tenho algumas coisas que são positivas, outras são negativas. Então nessa questão da predestinação, eu sou totalmente contra. Porque o texto bíblico não me dá base para isso. Porque senão nós anularíamos o sacrifício de Jesus, que foi universal, foi para todos. Conforme está lá em Romano, não foi só para o judeu, não foi só para o grego, não foi só para o gentio. Foi para todos. Então a gente precisa compreender isso. Então se eu estou fazendo um resumo, porque às vezes as pessoas ensinam certas situações e acham que é a verdade. Então a Bíblia por si só, ela se explica. Aí fala aqui no tópico 2 da nossa revista. A graça é imerecida. É um favor imerecido.
Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há justo, nenhum sequer, conforme Romanos 3,10. Nossa justiça própria é como trapo de imundícia, conforme está lá em Isaías 64,6. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava a de alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar. É aquela história. O inimigo fala, não tem jeito, acabou. Jesus não tem jeito. Verdade. Ó, você vai ter que ir lá para aquele povo, o menor povo da terra, é um povo de dura cerviz, coração duro. Não, pai, eu vou lá. Ó, você vai ter que se fazer carne. Você vai perder seus poderes. Você vai ser humilhado, vai ser cuspido, vai levar uma cruz, vai levar o pecado. Não, pai, eu vou lá. Então, o preço foi pago. Preço de sangue. Então, como eu sempre falo, dízimo, preço de sangue. Verdade. Sacrifício de Jesus, preço de sangue. Uma alma, quanto é que vale uma alma? Tem que correr atrás. Ué, o bom pastor lá não tem aquele o louvor da harpa que fala, né, pastor? É. Da ovelha? O bom pastor buscou. Então, tem que buscar. Toda alma ela é valiosa. Verdade. Nós não podemos cair naquela situação, não tem mais jeito. Esse aí, ó, já era, acabou. Não, a alma é preciosa para o Senhor. Então a graça nós não merecemos. Para que, conforme está lá em Efésios 2, que nós vamos ver, no versículo 8, que fala que mediante a fé nós somos salvos. Mas não é para que